Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Xique Xique. Acho que nossos seguidores já sabem em que local estamos. Parque Aquático, Ponta das Pedras, aqui na cidade de Xique Xique. E temos hoje como entrevistado Edivan Brito. Edivan Brito, que é um xique-xiquense, um homem batalhador, saiu daqui de Xique Xique já há muitos anos, foi morar na cidade de São Paulo, estudou, trabalhou na capital paulista e depois foi morar nos Estados Unidos, onde estudou e onde mora até hoje. Edivan, é muito prazeroso conversar com você hoje. Eu me sinto lisonjeado de ter a sua presença aqui em Xique Xique e logicamente aí na nossa página e no nosso canal. Eu sei que lá atrás, lá por volta de 2017, você recebeu a comenda Joel Firmo de Meira, medalha Joel Firmo de Meira, pelos seus serviços prestados, pela elevação do nome de Xique Xique no exterior. Conte um pouco. Eu sei que sua vida daria um livro, 2 livros, 3 livros, porque eu sei que é uma longa história. Mas é importante darmos algumas informações aos nossos seguidores, à população, sobretudo de Xique Xique, sobre um pouco da sua história. Como é que tudo começou? Você nasceu aqui na cidade mesmo ou na zona rural? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Estar aqui para mim também é um prazer partilhar um pouco da minha história com seus seguidores, nossos conterrâneos aqui da cidade e quem mais assistiu esse vídeo. Então, eu nasci na verdade no povoado de Passagem, que crescendo aqui eu nunca imaginei que era, por exemplo, que Passagem é na verdade parte do município de Barra. Mas com 5 anos minha família mudou para Xique Xique, então eu criei uma identidade mais forte com Xique Xique. Na verdade não conheço a cidade de Barra, mas aí cresci aqui desde os 5 anos, estudei minha vida toda aqui e com 18 anos eu me mudei para São Paulo. Criado pelos pais? Sim, meu pai e minha mãe que trabalhava com louça, né, fazendo potes, até em casa aqui, lá no bairro de Ponta da Ilha, e meu pai é carpinteiro. E assim eles criaram os 8 filhos e depois que meu pai já meio adoentado, minha mãe adotou mais 2 primos meus e hoje já são adultos, um deles já tem filho e tudo. Então, tu pode contar aí 10 filhos, né? 10 filhos e a questão do trabalho é algo que você já viu desde cedo, né? Os seus próprios pais, muitas vezes o pai trabalha, a mãe não. No caso, os dois trabalhavam. Isso foi um bom exemplo. E com relação aos estudos, você começou os estudos onde? De que forma foi que você começou a estudar aqui na cidade? Eu fiz até a 4ª série, na época era a 4ª série, na escola Professor Luiz Navarro de Brito, lá na Ponta da Ilha. Tive professoras maravilhosas que me inspiraram muito, principalmente com a questão da leitura, com a escrita, e aí depois disso eu fui estudar no Polivalente, da 5ª até a 8ª série. E, de novo, grandes exemplos de professores, né? Então, professora de português, eu tive a honra de estudar também com minha prima Cida, ela foi minha professora de matemática na 5ª série. De matemática. Então, ela também é uma grande inspiradora assim, para eu continuar meus estudos, porque era alguém que eu via como um exemplo, né, para ser seguido. Então, tinha um exemplo dos meus pais, com trabalho, com honestidade, com todos esses bons valores que a gente tenta passar para os filhos. E fora disso, meus professores e professoras, incluindo minha prima, foi uma grande incentivadora também. Cida, hein? Não sabia, que legal, que história bonita. Sim. Em família, hein? Edivan, mas você gostava mesmo, era de português, era da língua, né? Sim, desde cedo eu tinha eu não sei precisar bem, mas eu acho que lá para os meus 13 anos mais ou menos, já havia uma facilidade, eu percebi uma facilidade com a escrita, e aí também
o interesse pela leitura começou a aumentar. E eu acho também, eu culpo um pouco o nosso clima, que é muito quente e seco. Então não dava para sair de casa de tarde. Eu sempre fui uma criança que cresceu na rua também, brincando na rua. Mas com esse calorão todo, não dava para sair de casa. E aí descobri alguns livros lá numa caixa uma vez. E comecei a ler. Eram livros de história infantil, essas histórias universais, né, que todo mundo conhece. E eu comecei a ler essas histórias. De início, obviamente, não tinha um grande interesse. Era algo talvez que assim meio chato e da preguiça. E fui tentando me forçar a ler mais e aí me interessando pelas histórias. Quando eu percebi, eu estava viciado em ler. Olha que legal! E isso me ajudou muito na escola, porque você adquire uma forma ou estratégias, né, de lidar com conhecimento. Não é só fazer as aulas por fazer, tem algo a mais que você consegue captar. Mesmo com uma idade ainda não muito avançada, eu percebi que fazia diferença. Eu consegui escrever talvez mais rápido, não sei se melhor do que meus colegas, porque eu lia bastante. Mas você já se destacava, não tenho nenhuma dúvida. Sim, sim. Você disse, Edivan, que já desde o Navarro teve grandes professores. E creio que também, lógico, da literatura, de português. Você poderia falar alguns nomes de professores de português assim que você tem uma gratidão? Pelos quais você tem uma gratidão assim, né? São vários, não? Estou com medo de esquecer alguma aqui, mas com certeza a minha primeira professora que me ensinou a ler, a professora Vera Lúcia. Que assim, é quase que uma raridade aqui no Brasil, mas ela é uma mulher negra e foi minha primeira professora. Então eu acredito que ela também já meio que plantou uma sementinha ali dizendo, olha, é possível, eu estou aqui ensinando vocês, e eu vendo esse exemplo, talvez isso aumentou em mim o desejo de seguir na profissão também. Mas depois dela teve a professora Aurinha. Aurinha? Maria Áurea, não lembro o sobrenome dela. Depois a professora... ai meu Deus, como é o nome dela? Não vou lembrar o nome. Nem se preocupe. Que mora ali atrás do Banco do Brasil, ou morava, não sei. E várias outras. E aí no Polivalente a professora Violeta, que era famosa, bem rígida, mas que assim passava grandes ensinamentos. O pessoal dá essa referência, mas altamente competente. E ela deve lembrar, eu tenho ela assim, tem um carinho especial, porque ela foi uma grande incentivadora assim dos trabalhos de escrita, e ela sempre falava. Eu percebia a facilidade, porque às vezes ela pedia para os meus colegas refazerem os trabalhos de redação. E o meu, geralmente, eu fazia uma vez só. Então, aí eu ficava assim, nossa, será que eu escrevo tão bem assim? Porque ela nunca me manda fazer de novo. E aí, isso eu acho que me indicava que eu, sei lá, estava fazendo a coisa. Não, era uma indicação clara, não tenho nem dúvida. Porque você já estava indo bem desde garota ainda. Que bacana. Você falou em Vera Lúcia e negra. Sim. Se for a pessoa que estou pensando, peço perdão aqui aos nossos seguidores. É a Vera, que hoje é casada, já há alguns anos, casada com Admilson Caetano, que foi colega meu de formação, no 2º grau aqui na cidade de Xique-Xique, muito amigo meu, é um casal maravilhoso, pessoas pelas quais tenho uma grande estima. Eu acho que é a Nega Vera, como nós chamamos aqui na cidade. Talvez. Durante muitos anos ela morou no hotel, trabalhava no hotel, na rua Góes Calmon, em frente à Operária. O Clube da Operária. Acredito que tenha não é sido essa ela. Vera, não. Essa Não Vera é? eu conheço também, mas não é ela, não. Então, retiro, porque é negra também. Sim, ela e a é. única negra assim que nós conhecemos, pelo menos nos últimos anos, é essa. Se tem essa outra negra, é até bom tomarmos conhecimento, porque vão ficar marcadas as duas na história com o mesmo nome. Tanto que havia duas professoras Veras. Uma que era mais clara, criança, né? Não sei se eram as crianças ou os adultos, mas a gente chamava uma de Vera branca, outra de Vera preta. E aí essa que eu estou falando era a Vera preta, e era Vera Lúcia, eu acho que era Vera Lúcia Garcia o nome dela, se não me engano. Garcia. Mas assim... Mas muito boa. Sim, me lembro, assim, tem memórias claras dela ensinando cada letrinha com a musiquinha. Lá no quadro, aí você olha o desenho da letra e tem a musiquinha que acompanha e fala, isso
Eu com 5, 6 anos. Uma coisa que eu observo hoje nas salas de aula, onde eu já andei por aí, e até porque os professores me contam, o aluno tem uma dificuldade muito grande em ler. Em ler em voz alta. Se pedir para ele, leia da página 32 até a página 35, é um desastre. Não querem de jeito nenhum, ficam constrangidos, ficam com vergonha, tem a dificuldade. Você, naquela época, eu acredito, até pelo fato da professora nunca pegarem no seu pé, que você já tinha esse cuidado. Escrevia bem e lia bem, estou certo? Sim, sim. Sim, o que eu hoje sendo professor de português, inclusive, o que eu sempre tento lembrar aos pais é que a leitura pode ser uma atividade da família. Geralmente os pais querem exigir que os filhos leiam, mas, por exemplo, está todo mundo assistindo televisão e a criança precisa sair do convívio social para ir num lugar que é mais silencioso para ler. Mas a leitura não é vista como uma atividade que a família toda pode fazer junto. Tem alguns pais, com certeza, que leem para os filhos e aí depois tornam isso um hábito, mas em geral os pais exigem a leitura dos filhos, ou o que eles chamam, né, vai estudar, mas isso nunca é algo compartilhado com todo mundo. Então já causa um certo isolamento e as crianças percebem. Deve ser ruim, né, se eles não querem fazer. E essa é a mensagem que a gente está passando para essas crianças. Então quando todo mundo perceber que se vamos fazer um trato aqui em família, né? Vamos deixar o celular num quarto separado por 1, 2 horas. Vamos sentar aqui. Alguém pode ler uma história e compartilhar com todo mundo, ou cada um pega um livro e vai ler. Ou tem livros também no celular, né? Se é possível encontrar também no celular. Ou simplesmente conte histórias para os seus filhos, né? Olha que isso estimula a imaginação e tira eles um pouco do mundo digital, que é bom, é da geração deles, mas a gente precisa de tudo. Interessante que o que você acabou de falar, Edivon, é algo importantíssimo. Eu tenho aqui monitorando aqui a nossa filmagem, monitorando o áudio, minha filha caçula. Se chama Rayana. Eu me apresentei há poucos minutos. Rayana, acho que ela tem o paizão aqui como referência. Porque desde pequena eu sempre a estimulei a estudar, a ler bastante, falar em público, sem constrangimento, dar a sua opinião, ainda que seja divergente, sem problema, né? Estamos numa democracia e realmente as pessoas pensam diferente, mas deve falar. E ela puxou isso de mim, puxou isso também do meu pai, então é já algo de família e sempre tivemos esse cuidado, essa habilidade de tentar convencê-los a ler bastante, a ler, a falar, a se pronunciar, ter pontos de vista, que realmente a internet está aí, é uma ótima ferramenta, ajuda bastante no ensino, mas desde que saiba usá-lo, né? E nem todo mundo sabe usar, muitas vezes a internet toma o espaço daquilo que você acabou de falar, que é um momento para leitura, um momento de conversar sobre histórias, é tão bonito, né? A leitura é coisa tão linda, graças a Deus, aqui em Xique-Xique, eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dar os parabéns aí para a Secretaria Municipal de Educação, em nome do professor Adoniran, que eles têm tido esse cuidado de fazer com que o aluno estude. Esqueça um pouco o celular e vá para os livros. Vá descobrir quem foram os nossos grandes escritores, né? Tanto nacionais até mundiais, porque a boa leitura ela existe em todo o planeta, independente da raça, independente da religião. E você falou algo importante, muito importante, isso que você acabou de falar. Edivan, agora nos conte como é que foi essa entrada sua para o ensino superior, para essa partida para um outro país de cultura totalmente diferente. Você tem o conhecimento que você, ao chegar a São Paulo, trabalhou nos Correios, foi servidor também do Tribunal de Justiça, né, do Estado de São Paulo. Falei, como é que isso aconteceu? Um xique-xiquense passar por tudo isso. Positivamente, lógico. Você me corta se eu estiver falando muito. Não, de forma alguma. Bom, de forma alguma, fique à vontade. Aí, bom, eu já morando aqui, terminando meu ensino médio ali no Senhor do Bonfim, fiz técnico em contabilidade e havia já um desejo de sair da cidade para estudar. Então eu
perguntava a pessoas que eu sabia que já tinham ido morar em Salvador ou em São Paulo para estudar, e essas pessoas meio que me falavam como era estudar numa universidade, o que era uma universidade pública, universidade privada, essas coisas todas. E aí eu já saí daqui meio que com esse plano de chegar em São Paulo e tentar estudar. Obviamente que eu não tenho... Que ano? Você lembra o ano? Isso foi... Eu saí daqui em janeiro de 96. 96. Então... Não, 97, desculpa. 97. E chegando em São Paulo, me deparei com a realidade de que, assim, não é simplesmente chegar lá, vou fazer a prova aí. Você tem... Primeiro complicado. Que eu não tinha meus pais, por mais que eles queriam o nosso bem e nos criaram, eles não tinham os meios de manter, por exemplo, filhos estudando fora, sem trabalhar e principalmente estudando fora. Então eu percebi que se eu quisesse fazer, eu ia ter que trabalhar e ter meu próprio dinheiro, ser independente para conseguir fazer isso. Como eu não pude estudar logo que eu cheguei em São Paulo, em 97, eu fui trabalhar. Fiquei 8 meses desempregado, e assim, 2 semanas pedindo para o meu irmão comprar passagem de volta para Xique-Xique, os Correios me chamaram. Eu tinha feito uma prova uns meses antes, teve uma grande greve no ano de 97, e aí eu entrei nessa greve. Trabalhei feito um camelo no primeiro mês, porque tinha uma greve, acho que já estava 30 dias. Imagina. Só para ter uma ideia, uma ruazinha, sei lá, do tamanho da rua que eu moro, que é uma travessa, tem 15 casas em cada lado da rua, eu levava para essa rua uma bolsa cheia só para essa ruazinha. Sim. Então, para vocês terem uma ideia de como era. E aí, eu fui trabalhar como carteiro, 4 anos e meio. E em 2000, eu conheci o projeto Educafro, lá em São Paulo. Educafro, que é um projeto que ajuda alunos de escola pública e alunos negros de periferia a se preparar para o vestibular, ou de escolas públicas ou privadas, e aí para escolas particulares, universidades particulares, eles ajudam também, tentam parcerias para bolsa de estudo. E eu sabia que eu queria entrar na USP. Sério? Tem esse sonho já? Sim, eu ia lá visitar de vez em quando, andava no meio das árvores e falava, um dia eu vou andar aqui. Olha. Tal. Sonhava, né? Já tinha foco. E aí, na verdade, eu fiz o vestibular e não fui aprovado, fui classificado, mas não entre os que conseguiram as vagas, né? Mas eu tinha feito também o Enem, acho que era o primeiro ou segundo ano do Enem. Tem até uma matéria comigo no jornal Estado de São Paulo, que está escrito lá. Eu não gosto bem da matéria, do título, né? Mas não, qual foi o título? Você lembra? Salvo pelo Enem. Salvo pelo Enem? Isso é racista, assim, meio, sei lá. Parecia que o Enem era a única forma de salvo pelo Enem, dessa forma? Dessa forma. Se fosse hoje em dia, coitado, ia receber um processo pesado. E aí tinha algumas coisinhas lá que me perguntaram na entrevista que não eram bem a forma como eu respondi, mas enfim. E por que eu estou dizendo isso? Porque a PUC do Rio de Janeiro tinha um convênio com a Educafro. E aí, naquele ano, a PUC resolveu usar a nota do Enem para algumas pessoas entrarem na universidade. Então você podia fazer o vestibular regular ou usar a nota do Enem. Eu fiz o Enem, consegui uma nota, acho que foi 950 de 1000. Muito boa. E aí por isso que eles me entrevistaram para a matéria. E eu consegui entrar na PUC sem fazer o vestibular normal. E fui fazer letras, português e inglês na PUC do Rio. E quando eu cheguei, estudei esse primeiro ano no Rio, mudei para lá, né? Saí dos Correios porque eu não consegui transferência. Estava tudo muito difícil, mas lá no Rio eu estudava durante o dia, então tinha que trabalhar. E aí nas férias do ano de 2001, desculpa, eu vim e fiz o vestibular de transferência para a USP. E aí fui aprovado. Aliás, é uma ótima dica quem está... um vestibular, no caso de querer... No meio do ano tem vestibular para todas as federais, inclusive a USP é estadual, né? Mas todas as universidades públicas, geralmente
tentam preencher as vagas dos alunos que desistem dos cursos. Então, sempre tem aula, ou sempre tem vaga que eles tentam preencher, né? Porque é um dinheiro público jogado fora, se não tem a quantidade de alunos que eles têm que ter nas salas de aula. E aí eu sabia disso. A diferença é que, por exemplo, eu fiz letras, eu não precisava fazer mais prova de química ou de física para entrar. Olha. Você faz as provas das humanas, por exemplo, que era a minha área. Sim. Aí se você está na matemática, obviamente você vai fazer das exatas. E assim, eu fui aprovado na USP, estudei lá 5 anos com bolsa moradia, bolsa alimentação, tinha trabalho também dentro da universidade que me ajudava a pagar as contas. E assim cheguei, mas na USP ainda, respondendo a sua pergunta, isso tem a ver com a trajetória, 2004... Você realizou seu sonho, hein? Sim. Entrou na USP. Entrei na USP. Você que passava por lá, um dia eu vou chegar lá, chegou. Não é meio louco assim, eu tava... quando eu fui pro Rio, e falei, poxa, não entrei na USP. Aí eu sempre pensava assim, mas era esse o objetivo, né? Era esse o sonho. E aí não, sei lá, ficava meio que ali no pensamento. E de repente quando eu entrei na prova de transferência, eu falava, meu Deus, como o nosso pensamento é poderoso, né? A gente às vezes não dá muita importância para o que a gente pensa, mas é muito importante. Então, pense as coisas que você quer que aconteça. E deu certo. Sim. Aí, já estudante da USP, em 2004, houve um processo seletivo para um programa de intercâmbio. E aí eu já fazia inglês, né? Enquanto eu era carteiro, eu fazia inglês. Ouvia piadinhas, porque me falavam, para que carteiro vai estudar inglês? Para ler os cartões postais que vêm do exterior. Eu falava, meu Deus, que mentalidade, meu Deus. Nem que seja para isso, já estou usando, né? E aí eu já fazia inglês e aí comecei a estudar mais e tal. Em 2004 teve essa seleção. Eu fui aprovado, mas ainda precisava estudar. Faz uma prova? É isso? Você apresentava um projeto. Um projeto. Você mandava seu nível de inglês e assim, tinha uma ficha de inscrição e tudo. E você tinha que apresentar seu projeto na frente da banca. E eu fui, apresentei, eles gostaram do meu trabalho. Mandaram, acho que pelo menos umas 10 pessoas. E o trabalho que eu fiz de pesquisa nesse projeto saiu num livro, inclusive. Foi publicado com os trabalhos de todos os alunos que foram. E aí, eu me lembro que eles me aprovaram, mas falaram assim, olha, ok, você foi aprovado, mas você precisa estudar inglês antes de ir. Eu fui aprovado assim como, talvez no mês de junho de 2004, e eu ia para os Estados Unidos em janeiro de 2005. Aí eu tive que prometer para eles que eu ia estudar inglês. Sim. Você já tem uma base. Eu já tinha uma base, mas eles achavam que precisava melhor. Mais. Eu fazia 3 cursos. 3 cursos? Inglês? Nesses 6 meses de preparação, eu estudei em 3 cursos de inglês ao mesmo tempo. Em 3 instituições? Eita, é complicado, não? A metodologia é diferente? Era um pouco, porque eu fazia aula às 7 da manhã num desses cursos. Era o que eu recebi bolsa, porque eu fiquei mandando e-mail, enchendo o saco do diretor da escola, falando, olha, consegui uma bolsa para os Estados Unidos, blá blá blá. E aí eles me deram uma bolsa lá na zona sul de São Paulo. Aí eu voltava, trabalhava durante o dia, voltava para a USP, tinha aula, acho que segunda e quarta na faculdade de educação, que tinha um curso de inglês de graça. Aí eu pagava um curso intensivo de inglês, que era de segunda a sexta. Era 1h30 todo dia. E aí tinha aula à noite, das 7 às 11. E aí todo dia fazendo isso por 6 meses. Divan. Aí cheguei... Só um parênteses aí. Diga. Me chamou a atenção essa situação de estudar em 3 instituições. Eu achei incrível, que o pessoal já não quer estudar numa só e você em 3 simultaneamente ali. Eu achei muito legal. Ajudou isso? Ajudou, mas eu ainda cheguei nos Estados Unidos, eu não estava assim fluente, nem sabia tudo não. Eu cheguei lá ainda meio que
juntando uma palavrinha aqui, outra ali, tanto que tinha uma história engraçada. Éramos 3 brasileiros no semestre que eu fui. Um baiano, e eu também baiano, 2 baianos, mas eu morava em São Paulo, então eles me consideravam paulista. E um paulista. E aí a gente combinava assim, antes de sair de casa. A gente vai lá perguntar sobre, sei lá, tinha que resolver algum problema. Vamos os 3 aí, cada um tenta focar em uma parte do que eles vão responder pra gente juntar tudo e ver o que a gente entende. Falar inglês, testar o inglês de vocês. E aí a gente fazia isso. Sempre que era uma coisa assim, muito importante para resolver, nós íamos os 3 e tentava ali juntar o que cada um entendia para ver se a gente resolvia. Ah, gente, eu acho massa isso aí. Estudar em 3 instituições, quando a gente vê no Brasil hoje em dia, a dificuldade que o aluno tem de querer ir entrar numa, por mais que os pais, meu filho vai estudar inglês, não querem. Mãe, eu mal sei português. E você estudou em 3. Agora, você sentiu que uma das 3 era um pouquinho melhor do que a outra, ou todas de qualquer forma ajudaram você? Ah, sim, porque cada uma meio que focou num aspecto, né, da língua. Eu acho que no curso que era de manhã era mais falar, né? Aí essa professora até brincava comigo. Talvez, não sei se parece aqui, mas eu sou um pouco tímida. E ela falava assim, Edvan, vou te dar um conselho, toma uma cerveja antes de vir para aula. Para você se soltar. Porque você chega aqui, você sabe o que tem que falar, mas você fica um pouco travado. E aí eu falava, tá bom, mas eu nunca tomei, ela estava brincando. Nossa, e como que foi assim, você se recorda como foi o primeiro diálogo com um americano, assim, conversando de forma aleatória? Como que é isso? Eu fico curioso. Você já tinha um pouquinho de inglês, mas conseguia entender? Era mais fácil entender o que eles falam ou era mais fácil falar? Entender, falar é a parte mais difícil, porque então, assim, quando você põe tudo, mistura tudo que você estudou, as regras, com quem você está falando, o contexto, né? Os pronomes. Juntar tudo isso e você tem que produzir. A parte de entender, mesmo que você não entenda 100% do que as pessoas falam, o contexto te ajuda muito. Os gestos. Os gestos, as pessoas vão fazer o possível para você entender. E você pode perguntar, né? Pede para repetir, fala devagar, e aí vai. Mas quando é você falando, é todo mundo olhando para você, você tem que... Mas tem uma historinha, eu acho que é interessante, porque eu falei que eu estudei esses 3 cursos e cheguei lá, ainda não estava me sentindo preparado. E teve um dia que eu percebi, quando aconteceu a tal da fluência, né? Ou seja, que eu não precisava mais traduzir na minha cabeça e ter todo esse processo de ir no português, depois voltar para o inglês. Eu estava numa festa de aniversário no apartamento onde eu morava e conversando com uma das pessoas que levaram o bolo lá, que era o aniversário de um dos brasileiros que estavam comigo. E num certo momento, eu estava conversando com uma delas e eu percebi que, assim, instantaneamente eu percebi que eu não estava mais traduzindo. Foi o momento em que eu falei, nossa, agora a ficha caiu. Eu não preciso mais ficar fazendo toda a volta, né, e parando. Porque para quem estuda ou já estudou línguas, você sente que às vezes dá até dor de cabeça, tanto que você fica processando. E aí desse dia em diante eu percebi que... Você sentiu o domínio. Aí assim, lógico que aprendendo novas palavras todo dia, mas eu entendia em inglês, não precisava ouvir uma coisa em inglês, traduzir para o português, depois... Entendi. Era rápido, sim. Já estava assim, já estava se sentindo americano, fala a verdade. Oh, não. Não? Um pouco, mas não sei se dá para se sentir americano 100%. Quando você foi para lá, onde é que você ficou inicialmente hospedado? Era na própria universidade? Isso mesmo. Já tinha residência. Porque eu vi alguns casos aqui no Brasil, tem um colega aqui em Xique-Xique, que ela teve esse intercâmbio, né, com a Alemanha. Então ela fazia mecatrônica, então ela foi para a Alemanha, não me recordo se chegou a ficar 1 ano, mas ela ficou na casa de uma família. Os alemães, eles recebiam os brasileiros e logicamente o governo alemão pagava, né? Sim. Pagava. E ela gostou, Sim. porque ela disse que convivendo com uma família alemã,
Ela disse que ajudou bastante. Ela acha que talvez se ficasse numa universidade, Sim, sim. não seria a mesma coisa. Você tem uma opinião sobre isso? Eu vejo que a experiência foi diferente. Na verdade, o melhor contexto é esse, sei lá, se você vai fazer um intercâmbio, ou mesmo se você vai morar lá, ter um contato com uma família, ou pessoas que são de lá. E aí o desenvolvimento da língua vai ser bem mais rápido. No meu caso, eu fui morar na moradia da universidade porque era um acordo das universidades que estavam no convênio, que a gente foi para o intercâmbio. Então eles vinham para cá. Aqui eles não precisavam morar na moradia estudantil, mas lá para a gente era mais fácil, porque era do lado da universidade. E aí, para mim, assim, não foi tão vantajoso porque eu morava com um brasileiro, o que foi comigo. E aí, mesma língua. Se fosse com uma pessoa de lá, eu ia ter que me esforçar mais para falar. Mas talvez aprendesse de forma bem natural, né? No dia a dia, conversando com uma pessoa que fala inglês. Com certeza. E qual foi o curso, ao chegar lá, o que é que você, na questão dos estudos, foi fazer? Eu estava fazendo letras na USP e lá eu fiz aulas no curso de comunicação. Comunicação. Eu tinha um projeto de pesquisa. Mas quando você fala em comunicação, lógico, comunicação em inglês. Curso todo em inglês. Sim. Puxa. Você entrava na sala, os professores falando inglês. Sim. E aí, assim, eu tinha um certo problema para entender meus colegas, porque eles eram mais jovens, então eles falavam inglês que era da juventude, então a gente estuda o inglês do livro, né? Então mais, como eles chamam lá, de padrão, né? Então os professores, eu entendia porque parecia muito... a linguagem coloquial. Os professores falavam como meus professores de inglês aqui, mas os alunos não, falavam com o inglês, sei lá, mais coloquial, como você está dizendo. E aí eu tinha que gravar algumas aulas para entender. Aí, lógico que você ri das piadas e nem sempre você não está entendendo nada, mas todo mundo está rindo, é alguma coisa engraçada você rir. Mas eram pacientes com quem não era americano? Sim, mas havia paciência? E eu demorava duas vezes mais para pegar, né? Eles, por exemplo, talvez eles liam o texto uma vez e eu tinha que ler 2 ou 3. Poxa. E às vezes eu gravava as aulas e ainda ouvia o que a professora explicou para ver se eu entendi mesmo o que eu achei que eu tinha entendido. Mas assim, primeiro semestre, então acho que todo mundo que talvez tenha tido essa experiência, talvez vai falar um pouco sobre isso. Quanto tempo você acha que você levou? Que você diz assim, hoje eu sei falar a língua normal como americano e tranquilo. Quanto tempo demorou? Acho que 3, 4 meses eu já estava me sentindo... 4 meses? Não assim, comparado ao americano, 90%. Não. Sim. Você já conversava com o americano numa lanchonete tranquilamente? Sim. Já sabia fazer esses pedidos, um lanche, um almoço, um jantar? Sim. Nossa, pra você ter uma ideia, a diferença. Até o metrô, eu morei na cidade de Washington, que é a capital do país, né? E o metrô, como tem aqui, quem mora em São Paulo talvez vai saber, o metrô tem aquela mensagenzinha dizendo que a porta vai abrir ou que vai fechar. E lá, eu lembro que quando eu cheguei lá, a mulher falava e eu não entendia. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com porta, ou sei lá, próxima estação, alguma coisa assim. E eu me lembro que nesses primeiros meses, eu ouvia o barulho que ela estava falando, mas eu não sabia o que exatamente ela estava dizendo. E aí, sei lá, meses depois, parado assim, falei, meu Deus, agora eu entendi o que essa mulher tanto fala. No dia a dia, né, ela falava algo do tipo assim, em inglês, a porta está fechando, a porta está abrindo. E eu não entendia isso, porque, sei lá, vinha como se fosse uma palavra bem grande assim, que eu não conseguia decifrar. O curso era comunicação, como você disse. Esse curso de comunicação é o que leva a trabalhar com jornalismo? Nesse caso, sim. Acho que eu fiz uma aula de comunicação e cultura, outra de comunicação afro-americana, que era a Universidade Negra nos Estados Unidos, né? E outra aula, acho que era um estudo dirigido com um professor. Aí você terminou o curso? Aí eu fiz essas 3 matérias só. E
Foi um semestre. Eu voltei para a USP e terminei meu curso de letras aqui. Ah, você ainda voltou para cá? Uhum. E para aí, o Brasil? Isso foi em 2005. Então voltei, terminei meu curso, fui trabalhar no Tribunal de Justiça. E aí, sei lá, depois que você sai, você fica com uma coceirinha assim, que quer sair de novo e parece que... Você já tinha acostumado com os Estados Unidos? Um pouco, eu acho que eu senti que, sei lá, não sei se eram as oportunidades que eu teria se eu voltasse, que... E eu também fiquei pensando no seguinte, eu estava no Tribunal de Justiça trabalhando 8 horas por dia, eu queria fazer mestrado e a minha única possibilidade de fazer mestrado era estudar no fim de semana. Mas eu queria fazer na USP. Na USP. E o mestrado da USP e doutorado, as aulas são geralmente de tarde. E às vezes tem sábado também. Certo. E eu falei, nossa, eu vou ter que esperar uns 4 ou 5 anos para ter licença para poder fazer o doutorado ou o mestrado. E eu sabia que se eu demorasse mais uns 2 anos, eu ia ficar com preguiça. Eu falei, eu tenho... mudar, né? Sim. Aí eu falei, quer saber, Dilma, vou tentar o mestrado lá, porque aí não vai ter desculpa, né? Vou ter claro. que... Aí tentei, com os contatos que eu tinha lá, me candidatei, mandei documentação. E demorou, já estava desistindo de novo. Aí quando eu, sei lá, às vezes a vida é assim, né? Eu estava já naqueles dias que eu falei, se não vier, sei lá, segunda-feira eu vou desistir. Ai. Aí, quando chega na sexta, a pessoa me mandou um e-mail, olha, fulano, resolveu aqui, seu papel vai chegar aí não sei quando. Aí você recomeça de novo. Estava tão enrolado que eu vim pra cá no acho que Natal de 2004, não, 2007, que eu fui pra lá em 2008. E eu fiz festa de despedida lá em São Paulo. Vim pra cá pra despedir da minha família, voltei pra São Paulo e não viajei, porque o papel que eu precisava não chegou. Aí foi quando eu decidi que falei assim, ok, acho que eu já esperei demais, não vou esperar mais. Eu mandei um e-mail para eles dizendo, muito obrigado, mas não precisa mais fazer nada. Aí foi quando eles falaram... Que coisa! Porque eu já estava frustrado, já tinha esperado meses. E eu falei, gente, minha vida tá assim, girando em torno dessa decisão de vocês. Se vocês não mandarem um documento, eu não vou poder fazer nada. E aí quando eu falei isso, eu copiei assim, meio monte de gente. Aí o chefão de todos falou assim, fulano de tal, faça isso, fulano de tal, faça isso. Aí a coisa andou, falei... Aí deu certo. Mas também quando eu cheguei lá, todo mundo já me conhecia. Mas você acha que aí foi sensibilidade ou foi apenas uma coincidência? Eles não tinham... Eles se preocuparam, ele tá ficando aborrecido lá. Eu acho que foi isso? Eles não tinham a mínima noção de como o nosso sistema funciona. Então eles queriam um documento, por exemplo, era o histórico escolar. Só que lá nos Estados Unidos, a norma é a escola onde você estuda que tem que mandar. Você não pode nem ver esse documento. Assim, para evitar que a pessoa altere o documento, faça alguma coisa assim. Então, lá, se você pegar o seu documento e entregar, eles não aceitam. Tem que ser a sua universidade, a sua escola que tem que mandar. E eu explicava para eles, aqui é a universidade pública, eles não têm esse serviço. No máximo, eu posso pegar um documento lacrado, carimbado, com o que vocês quiserem, mas eu tenho que mandar pelo correio. A universidade não vai mandar. E aí eu expliquei isso umas 3 vezes, mandei, e gastando dinheiro, né? Nossa, foi dificultoso. E aí, na última vez que eu mandei, eles resolveram aceitar. E aí, finalmente. E aí acabei indo em julho de 2008, não pedi exoneração do Tribunal de Justiça, porque eu achei que podia dar alguma coisa errada. E o tribunal na época aceitava essa licença? Não, eu estava de férias. De férias. Eu fui de férias. Mas passou 30 dias é um risco, né? Você sabe. Eu fui de férias, mas deixei a cartinha da exoneração assinada. E aí falei, assim, meio que avisei minha chefe. 30 dias? Falei mais ou menos assim, olha, vou lá ver o que vai acontecer e qualquer coisa, se tudo tiver certo, eu fico. Se não tiver certo, a cartinha está aqui, você só vai receber a carta. E aí, quando eu vi que as coisas estavam ok, eu mandei uma mensagem para minha amiga aqui e ela entregou a carta. E aí fui exonerado. Então fui exonerado quando eu já estava lá. Isso já tinha passado quanto tempo nesse intervalo? Acho que porque aqui no Brasil 30 dias. dias é o máximo, né? Que
Que as empresas, inclusive as públicas. Eu estava de férias, então meu plano era, de férias, né? se não desse certo, eu ainda ia voltar no tempo das férias ainda. Daria tempo. E a retomada, como foi esta retomada? Com mais gás? Aí, ou meio cansado? Não, eu de tudo estava que tinha enfrentado? super empolgado. Estava empolgado? Super empolgado. Aí eu tive... Mesmo com todas essas dificuldades para retornar? Que aí eu cheguei, porque antes eu era aluno de intercâmbio, né? Então era uma categoria diferente, agora era aluno de mestrado. E aí eu trabalhava as horas de trabalho que eu tinha eram no mesmo programa de intercâmbio que eu participei. Então eu recebia os alunos brasileiros e preparava os alunos americanos para vir. E isso meio que foi bom, porque eu aprendi muito sobre programas de intercâmbio. Terminei meu mestrado, aí eu fiz mestrado em comunicação também. E quando eu me formei, surgiu uma vaga de professor de português lá, e aí que eu comecei minha carreira de professor de português nos Estados Unidos. E aí, isso em 2010, né, 13 anos já. A aula de português, você falou professor de português, faz parte do currículo escolar nos Estados Unidos? Sim. Em que nível? Nesse caso era nível universitário, mas nos estados e nas cidades que tem muitos brasileiros e falantes de português, certo. Aí tem desde não sei se tem assim dos níveis iniciais, né, iniciantes, mas com certeza sei lá, 5ª série pra cima tem. Muito bom. Miami, por exemplo, Boston, muitos brasileiros, não é? Muitos brasileiros. Tem uma cidade em Boston que eles têm um aviso que diz: falamos inglês. Porque é muito brasileiro, então. E o doutorado, como é que chegou lá? Conta aí como foi esse doutorado. Quando fala doutor, você sabe que aqui na Bahia, quando fala doutor, é tanto que o pessoal faz muita gozação em cima de advogado, né? Sim. Delegado, qualquer delegado hoje é chamado doutor. A gente chama de forma respeitosa, né? Sim. Mas sabemos que oficialmente não é válido. Mas por respeito nós chamamos. Eu não consigo chamar um promotor de Vossa Senhoria, por mais que seja o tratamento correto, oficial. Eu chamo de excelência. É uma forma respeitosa. Já virou uma tradição aqui no Brasil. O doutorado nos Estados Unidos, qual é o peso para um brasileiro, sobretudo? Tem um reconhecimento muito grande, né? Independente de onde você faz, mas obviamente tem algumas universidades que têm um pouco mais de prestígio, então qualquer aluno que faz seus estudos nessas universidades, as pessoas têm assim sei lá, uma reverência, um respeito. Mesmo sendo um brasileiro, pessoa que vem lá do outro lado do continente? Sim, e principalmente sendo uma pessoa que vem de outro continente, porque assim, uma das coisas que os Estados Unidos prezam muito é essa questão da diversidade cultural. Então, para eles, como que eu posso dizer, a educação e a geração de informação vai ser muito mais valiosa se você tem pessoas de diferentes grupos, ou seja, mulheres e homens, brancos, negros, indígenas, latinos. Então, pegando as visões de todos esses diferentes grupos, com suas experiências, com seus modos de ver a vida, você vai gerar informações muito mais valiosas. Então, eles valorizam muito a diversidade. Mas isso é uma conduta, é um olhar do povo americano ou mais dentro das universidades? Você observa isso que no dia a dia do povo americano eles têm essa ótica? Tem alguns lugares, não vou dizer que é a maioria das pessoas não, mas aí tem, acho que está avançado. Mais que o Brasil, lógico, não tenho nem dúvida disso. Eles têm uma tradição muito maior de receber imigrantes, refugiados, por exemplo, mas dependendo de como os meios de comunicação e às vezes alguns políticos usam a opinião pública para fazer os americanos ficarem contra esses grupos que chegam, né? Então, dependendo de onde você vai morar, você vai ter muito mais, digamos assim, uma população que vai te acolher e te ajudar, e em outros lugares eles não vão chegar assim a ser violentos, mas você meio que vai ficar ali, vai ter uma indiferença. Não vai ser assim mas em alguns casos
pessoas que dizem, vai para o seu país, vai embora, não sei o quê. Mas, em geral, os americanos são bem acolhedores. Já a gente volta a tocar nesse assunto do racismo. Quero fazer depois, você fala um pouquinho da experiência do Brasil e da experiência nos Estados Unidos. Mas do doutorado, o curso em si, você fez exatamente qual foi a área? Eu fiz um doutorado em Linguística. Linguística. Com especialização em Sociolinguística. O que isso abrange? Sociolinguística. É bonita a palavra, né? Linguística. Então, linguística é o estudo científico da língua, da linguagem humana. É isso que eu estou produzindo sobre aqui. Qualquer idioma. Sim. Então, é o estudo dos princípios gerais das línguas. Então, geralmente tem essa dúvida, as pessoas sempre perguntam, isso quer dizer que você fala várias línguas? Eu digo, não é sobre isso. É sobre entender como a língua se estrutura. Então, eu consigo ouvir ou ver a escrita de qualquer língua no mundo e perceber algumas características. Inclui-se a linguagem virtual? Virtual, que é uma forma de comunicação. Aí você consegue apontar elementos que são comuns àquela linguagem. A linguagem de sinais, por exemplo, a gente estuda também. Mas é sobre entender as regras que estruturam as línguas. E aí, sociolinguística é o estudo da língua em sociedade, como os diversos grupos sociais utilizam a língua para se comunicar. Que universidade foi? Georgetown. Georgetown. Georgetown é uma outra cidade? É uma universidade que fica na cidade de Washington. Fica dentro de Washington. Acho que é a maior e a melhor universidade de Washington. Caramba. Dizem que tem uma cena no filme Sexta-feira 13 que foi filmada lá, mas como eu não gosto de filme de terror, eu nunca vi essa cena, né? Eu ainda não assisti, mas eu conheço o filme, sei de que se trata. E agora vamos falar um pouquinho sobre o racismo, fiquei muito curioso. Até porque você conquistou aqui no Brasil uma bolsa, né? Através de uma ONG relacionada à defesa da raça e tal. Qual a diferença do racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil? Eu vejo muitos filmes que muitas vezes é filme apenas de humor, né? Mas não há como o americano, o diretor, o roteirista americano, ele tocar nessa questão do racismo nos Estados Unidos. Muitas vezes levado muito a sério, de forma assim, muito brusca, e outras vezes na brincadeira, né? Eu queria saber de você, na sua ótica, morando tantos anos que morou no Brasil, morando nos últimos anos nos Estados Unidos. Se tivesse que fazer um diferencial, o que é que você destacaria? Bom, acho que talvez explicar para as pessoas ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, a gente tem uma forma de categorizar que é muito mais baseada na aparência física das pessoas ou nos traços físicos. Então, a gente olha a textura do cabelo, olha a cor da pele, olha os traços do rosto, né? O tamanho do nariz, a boca. Esses traços, esse conjunto todo de coisas é que faz a gente mais ou menos determinar quem é uma pessoa branca, quem é uma pessoa mestiça, quem é uma pessoa negra. Nos Estados Unidos, eles levam isso em conta, mas lá a categorização é mais em termos, digamos assim, de sangue. Então, uma pessoa como a cantora Beyoncé, ela nos Estados Unidos é uma mulher negra, apesar de ela ter pele clara. E os traços dela não são tão marcantes assim. Mas aqui no Brasil, ela seria facilmente vista como branca. Normal. Então, é porque lá eles, digamos assim, valorizam mais ou dão mais importância à ancestralidade. Então, a origem. A origem. Tem até leis que... A textura da pele? Não é o traço mais importante. Porque assim, você pode ser uma pessoa socialmente branca, digamos assim, cabelo liso, pele clara, traços mais finos. Você lida como branca, mas você é negra porque seu pai, o seu avô, sua avó eram negros. Por exemplo, então, aqui no Brasil, se observa muito, né? Eu acho que até melhorou mais, mas eu via muito, eu cresci vendo as pessoas tratarem como negro o da pele escura, cabelo crespo
e lábios grossos. Essa era a imagem, inclusive novelas, relatava muito isso, e quando vinha a injúria, era sempre baseado nisso. E no momento que havia um negro assim, a pele escura, mas o cabelo liso já considerava caboclo. Parece que o racismo aí já diminuía, não totalmente, mas olha, ele é um caboclo, ele é uma cabocla. A mulata também, já a ótica do brasileiro era diferenciada. Sargentelli, por exemplo, foi um grande artista, né, brasileiro, um produtor de cinema, essas coisas, mexia com esse mundo aí artístico. E ele explorava muito a beleza da mulata. A paixão dele era as mulatas, ele tinha um carinho muito grande. E ele conseguiu diminuir essa questão do racismo no Brasil através da forma como ele as tratava, a forma como ele levava na televisão, que não era tão fácil como é hoje, até porque hoje já existe lei, e conseguia até exportar essa beleza brasileira, né, da mulata, lá para fora. Então há realmente essa diferença. Já nos Estados Unidos é a questão da origem, né, a questão do sangue. Pelé, por exemplo, como que é olhado lá? Já faleceu, tudo bem. Porque Pelé dizia... Ele falava isso, ele dizia, eu não vejo esse racismo. O que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, isso na época, quando ele ainda estava na televisão, ele dizia que não havia o racismo, ele dizia que não se sentia vítima de racismo. Que ele entendia que nos Estados Unidos, por exemplo, onde inclusive ele jogou futebol, lá no Cosmos de Nova York, ele dizia que era mais questão social. Se o negro tivesse um bom carro, tivesse dinheiro, não era olhado como negro, não havia racismo. Mas se ele fosse negro e pobre, a ótica seria outra. Eu fiquei assim meio confuso com isso, porque eu já vi tantos casos de negros americanos sofrendo racismo, muitos famosos. Eu discordo completamente do Pelé, porque Pelé era o Pelé era um ícone, então o rosto dele era reconhecível em qualquer lugar que ele fosse. Então, é mais ou menos como a gente diz aqui, né? Pelé não conta por causa disso, porque ele é uma grande exceção, uma exceção importante, que ajuda a gente a entender essa questão das relações raciais. Mas se Pelé, por exemplo, fosse aos Estados Unidos durante as décadas de 20, 30 e 40, certamente ele seria isolado dos brancos, porque naquela época a gente tinha segregação determinada por lei. E hoje na sociedade, hoje a lei proíbe, e proíbe desde o final da década de 50, mas há ainda um pouco de resquício desse hábito de separar brancos e negros, né? A gente diz que não tem mais segregação, mas, por exemplo, se você tem um bairro de, sei lá, pessoas com um poder aquisitivo melhor, elas acabam se agrupando na mesma região, e aí o preço das suas casas vai ser mais elevado, o que obviamente vai excluir alguns outros grupos. E aí, você pode dizer que necessariamente não tem uma exclusão, ninguém está impedindo ninguém de morar naquele lugar, mas por conta de como a moradia, digamos assim, é distribuída, muita gente é barrada, do tipo... Se você tem um sotaque de inglês que soa como falante de espanhol, eles sabem que você é latino, então eles vão, por exemplo, dizer que não tem mais nenhuma moradia disponível, quando na verdade eles estão sendo discriminados. Existem essas manobras. Que coisa. Sim, ainda hoje. E no Brasil também. A gente tem, né? A gente sabe como que funciona. Você tem clubes e áreas que são exclusivas, e essas áreas, assim, no seu estatuto, nas leis, ninguém está dizendo que está excluindo um grupo ou outro, mas os dirigentes vão fazer escolhas que são mais ou menos óbvias de que eles estão excluindo determinados grupos. E no dia a dia, assim, numa vida social, o americano, o negro americano, a negra americana sai a pé ou sai de automóvel, vá a um restaurante, vá a um clube, uma danceteria. Como que é esse convívio? Lá ele encontra brancos, pessoas brancas. Como que é a relação? Há namoro, há envolvimento, há
um certo, sabe, uma certa preocupação, não sei se vou, não sei se vou, o que minha mãe, o que meu pai vão achar, caso eu leve essa garota ou esse garoto. Sim. Como é isso? Porque no Brasil tá mais natural. Hoje não vejo essa. E é justamente essa é uma das grandes diferenças. Eu volto já para a resposta da sua pergunta. Mas aqui, por exemplo, desde sempre, mesmo na época da escravidão, havia mais proximidade entre senhores e escravizados. Então, essa proximidade fez com que houvesse mais miscigenação, mais mistura. E é por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de achar que nosso país é racista. Como assim? Se todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo. Isso é verdade também. A gente é um povo que é muito hospitaleiro, que gosta de abraçar, que gosta de estar perto. O que os movimentos negros tentam mostrar é que há estruturas sociais, regras sociais, que fazem a gente ter, digamos assim, atitudes discriminatórias, que não são necessariamente chamar uma pessoa de uma coisa ou de outra. Eu não vou dizer os nomes aqui que as pessoas chamam, mas é muito, isso assim, é quando, digamos assim, fica claro que a pessoa foi racista, mas quando alguém nega um trabalho para uma pessoa que tem a mesma capacidade apenas pelo fato dela ser negra, é uma forma de discriminar. Mas nem sempre a gente usa esses exemplos. A gente está mais preocupado em, fulano chamou não sei o que de a outra pessoa desse nome, e essa pessoa é racista. Talvez não, aqui se for falar com a pessoa, ela vai dizer, não, tenho amigos, tenho familiares. E na verdade a pessoa está certa, ela tem familiares porque a gente tem um convívio maior com as diferenças. Isso. Nos Estados Unidos é mais, digamos, mais separado. Porque não é muito comum, então um rapaz, um homem branco americano, jovem americano, vê uma negra bonita pra caramba, achar linda. Não é tão comum como no Brasil, que vai lá e se aproximar, eu vou chegar ali naquela negra. Lá não é comum isso? Tem uma dificuldade para ele se aproximar? É comum. Receio dos colegas não gostarem, tem isso? Hoje já tem, isso é muito mais, digamos assim, mais normalizado. É mais normalizado? É normal você entrar no metrô e ver um negro com uma negra se abraçando, às vezes até, não sei se chega a tal ponto de negro e negra se beijar assim numa praça. Não, ninguém Porque no Brasil a gente sabe que é muito aberto. Não, lá... A forma de contato, pelo menos dizem que o americano não tem essa onda de ficar cumprimentar a pessoa com 3 beijinhos, abraçado. Não. Dizem isso, eu nunca morei lá. As pessoas falam, estou conversando aqui com um brasileiro que já mora há algum tempo. É diferente do Brasil? Aqui a gente já vai agarrar no primeiro momento. É incrível. Não tem essa liberdade. Tem um respeito pelo espaço individual. Então, por exemplo, eles não estariam nem sentados nessa distância que eu estou aqui de você. Mesmo para uma entrevista. E é verdade, porque quando eu vejo as entrevistas... aqui na ponta. É verdade. Que eu vejo as entrevistas nos Estados Unidos, é sempre lá, o cara, eles usam 2, 3, 4 câmeras e são afastados. Já no Brasil já é algo tão comum, né? Esse contato físico é mais reservado. Aqui a selfie, né, que já chega junto ali, não tem nem como correr. É mais reservado para pessoas muito próximas. Mas assim, por exemplo, te conheci hoje. Pessoalmente, melhor hoje, porque na câmera não deu nem pra gente ter um contato maior. Estava ali trabalhando. Mas assim, só para exemplificar, eles têm eu chamo de respeito, eu evito dizer se é melhor, se é pior, né? Claro. Mas é uma forma diferente de se relacionar com as outras pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de, oi, tudo bem, fulano, já põe a mão no ombro. Isto já é o hábito do brasileiro. Não é comum para eles, eles na hora vão olhar assim para você. Como é que, se por exemplo, um americano, um amigo seu, colega seu de faculdade, lá pega e fala assim, Edivan, tem um amigo meu que chegou agora da Itália, ele é americano, mas mora na Itália há algum tempo, está chegando aqui nos Estados Unidos e quer conhecer você. Como que se dá esse encontro, como é que se dá esse cumprimento no primeiro momento? Aí vai ser um aperto de mão. Um aperto de mão? Sim. Abraço, só se for, geralmente os que são dos países da América Latina, talvez vão se abraçar, mas se for americano mesmo... É diferente. E não vai nem tocar no ombro, assim como a gente faz, dar a mão e dar um tapinha, também não vai ter isso. Realmente é diferente. Gente, a gente vê aqui em Xique-Xique,
As pessoas, elas conhecem uma pessoa, tanto mulher quanto homem, num dia já abraça naquele mesmo dia, já foi com a cara, gostou do sorriso da pessoa, aquela alegria espontânea, sabe? Isso cativa o brasileiro. E lá nos Estados Unidos já não é assim. E até essa expressão questão cultural. Expressão assim digamos, do afeto entre pessoas que estão namorando, é muito a sociedade meio que tem regras que meio que faz as pessoas se sentirem mal quando elas estão fazendo isso em público. Por exemplo, ninguém vai se beijar do jeito que a gente se beija aqui na rua. Lá é diferente. Então, não vão fazer. Entrar no metrô, você não vai ver um casal lá se atracando. Não vê, não. Não. E se você vê, provavelmente é turista. Chama atenção? Chama, porque todo mundo vai ficar olhando, né? E é um olhar de julgamento, do tipo, você não está entendendo que isso não é apropriado para fazer em público? E aqui pra gente é natural, quase, né? Edivan, no dia a dia, independentemente da universidade, onde você anda, você passeia por lá, com quem você vai conhecendo, qual é a imagem que o norte-americano tem do Brasil? Pronto, do Brasil, no geral, qual a imagem? Fala, Brasil, América do Sul, que é aqueles, o que vem à mente deles em primeiro lugar? Tem muito samba, carnaval, futebol. Futebol? Sim. Que lá pra eles é o soca, né? Lá pra eles é o soca. Sim. Eles falam em futebol do Brasil? Não, eu tô falando futebol em português, mas eles vão usar a palavra soca. Não, eles vão usar soca. Então eles, quando se fala em Brasil, eles fazem essa referência. Sim. Né? Não falam, por exemplo, mulher fácil? Sim, que os homens. Em alguns países, essa é a imagem que certos estrangeiros têm do Brasil. E aí tem uma associação com o carnaval, né? Com o turismo. Carnaval. Essa ideia de que aqui há uma liberdade maior e as pessoas, como é que eu posso dizer? Nós somos uma cultura que tem regras mais flexíveis com relação à sexualidade, sensualidade. Flexíveis. Só que a minha análise é que a gente passa essa imagem, mas que a gente não é desse jeito. E eu vou explicar por quê. Porque nós ainda somos uma cultura muito conservadora. Por exemplo, a gente tem aqueles 4, 5 dias durante o carnaval que todo mundo meio que se libera um pouco. Mas fora daquilo, muda. As regras são muito rígidas. E aí, fora daqui, as pessoas têm essa imagem de que nós somos bem liberais, que as mulheres fazem topless na praia. E eu falo, o povo se assusta quando eu digo, olha, se você vê uma mulher na praia fazendo topless, provavelmente não é brasileira. Porque é um hábito, talvez, das europeias, que são mais, né, tem meio que mais um hábito de fazer isso lá. E quando elas vêm pra cá, às vezes elas fazem isso. Mas uma brasileira que diz assim, eu vou pra praia fazer topless, eu não conheço nenhuma. Lógico que há algumas que fazem, mas não é um hábito que pode ser generalizado. E uma pessoa que olha de fora, e aí tem as informações que elas veem nos filmes, a forma como, principalmente os filmes de Hollywood, né, as imagens que eles vendem do Brasil é que o Brasil é esse lugar onde tudo pode. E aí isso alimenta a indústria do turismo, principalmente turismo sexual. Muito. Faz as pessoas terem essa ideia de quando chegarem aqui vão poder fazer o que quiserem, né? Que é uma forma um pouco distorcida de ver a vida do brasileiro, como eu falei. Existem as profissionais do sexo que estão para isso, mas não significa que a grande maioria das mulheres brasileiras estão à mercê do que eles pensam, né? Tem essa dificuldade. Então essa é a referência nos Estados Unidos. Já haviam me falado sobre isso. Mas eu falei, um dia eu converso com alguém que já morou nos Estados Unidos, ou que mora nos Estados Unidos. Você está aqui reafirmando aquilo que já haviam me informado. E com relação ao trabalho, há um ano mais ou menos, um amigo meu daqui de Xique-Xique, o nome dele é Ivan. Ivan era um batalhador aqui na Bahia, aqui no Brasil. Fez de tudo na vida. Músico. De repente, quando eu vi, o homem já estava há 3 meses nos Estados Unidos. Não me recordo agora o nome da cidade. Mas está morando lá, perdi até o contato com ele. É difícil para o brasileiro chegar nos Estados Unidos e de imediato obter um emprego e ir lá se manter? É difícil? Sim, porque
Se for uma situação que o brasileiro ou brasileira vai para os Estados Unidos para trabalhar, inicialmente, desde a obtenção do visto, tem que ser um visto de trabalho. Para isso acontecer, o emprego tem que estar disponível antes. Então, é muito difícil conseguir um trabalho e um visto de trabalho sem estar nos Estados Unidos. Então, o que muitos brasileiros fazem é entrar nos Estados Unidos com visto de turista e aí tentam regularizar isso lá depois. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. É melhor fazer antes. Porque eu estou falando das pessoas que ficam sem documentação, né? Que você praticamente vive como um fantasma num lugar desse, porque você não pode dirigir um carro, não pode ter uma conta de banco, você não é... Praticamente um clandestino mesmo. Sim, não é? E aí essas pessoas vivem sempre com medo de que a polícia vai parar elas na rua e vai ser deportada. Então, tem muitas pessoas que fazem isso ainda, mas as leis estão cada vez mais rígidas, então eu acho que assim, use o caminho, digamos assim, mais convencional, que é ou vai estudar, ou vá porque você tem um parente, o parente te leva, mas não vá como uma pessoa sem documentação para ficar lá, porque ultimamente tem sido assim muito, o governo tem deixado as leis muito rígidas, então, e não é uma forma muito interessante de morar num país como aquele, que não tem um sistema público de saúde como a gente tem aqui. Então, se você quebra um braço, quebra uma perna, você não pode nem ir ao hospital, porque o hospital vai ter uma ligação com a polícia e a polícia... Olha que situação. Então, muita gente... Lá não tem um SUS americano? Não, tudo lá, o sistema é privado. Se você não tiver o dinheiro ali para pagar... Quem não for trabalhando dentro da lei, logicamente não tem. Sim. E se você trabalha, seu empregador geralmente tem um plano de saúde. Plano de saúde. Que cobre boa parte das despesas, mas mesmo assim ainda é muito caro. Na maioria das vezes, em que o brasileiro trabalha nos Estados Unidos, ele chega lá, qual o primeiro emprego assim que ele tem mais chance de conquistar? Bom, como a maioria dos turistas, e aí depende muito. Se você tem uma especialização, tem um diploma de alguma coisa, eles vão exigir que você seja credenciado no sistema deles, então isso demora um pouco. Então, enquanto você não tem uma licença para trabalhar na sua área, muito provavelmente você vai trabalhar com limpeza, com construção civil, na parte de hotelaria ou de restaurantes, porque são áreas que exigem pouca, assim, não vai exigir um nível de educação muito alto e também, em muitos casos, não pede experiência profissional. Mas aí depende muito, tem, sei lá, muitos brasileiros em Orlando que eu acredito que devem trabalhar na Disney. Na Disney? Por exemplo, um médico, pessoa se forma aqui em medicina, trabalha algum tempo e vai para os Estados Unidos. Lá há exigência também de se adequar às leis locais? Sim, você precisa fazer Mesmo lhe falando inglês? Mesmo falando inglês. Enquanto você não passa no teste, sei lá, que eles têm lá para saber... Tipo revalida que é no Brasil? Exatamente. Lá tem? Sim. E aí para enfermagem também, para fisioterapia, todas essas áreas que você vai trabalhar diretamente com o público, né? E aí seu trabalho pode pôr a vida da pessoa em risco, eles são muito criteriosos com relação a isso, vão exigir que você demonstre que você tem os conhecimentos que você disse que você tem. E aí por isso que você vai ter que fazer um teste ou vai demonstrar de alguma forma. Mas assim, é um país cheio de oportunidades, né? Então, se você não tiver preguiça, se tiver determinação, força de vontade, provavelmente você vai conseguir atingir seus objetivos lá. Curiosidade econômica. Qual seria atualmente, mês de dezembro de 2023, o salário mínimo nos Estados Unidos? Então lá o salário mínimo eles contam por hora, né? Eu acho, se não estou enganado, agora deve ser o salário nacional $15 a hora. Aí
vezes Aí muda por 24. estado também. 15 dólares a hora. Uhum. Caramba. 5 dólares são 25 reais, né? Na faixa disso, né? Sim. É um salário Então, mas aí muito considerável. quando a gente contabiliza isso com o custo de vida, acaba É alto. É alto. O que é mais caro nos Estados Unidos? A alimentação? a É moradia. cara? A moradia? É mesmo? Uhum. Mais que alimentação, se fosse fazer um peso, E a alimentação também. também, né? Pra você ter uma ideia, você está falando dos 15 dólares a hora. Uma maçã, maçã, tamanho médio. Uma maçã geralmente custa $1,50. $1,50, uma maçã. Que aqui, quem iria pagar R$5 numa Nunca. maçã aqui? Não. Mas por causa do custo de vida, você teoricamente ganha mais, mas você gasta mais também. Então, sempre tem que balancear assim. Aí, até pelo outro lado, as pessoas que se acham numa situação de desvantagem econômica, sei lá, moram na rua, alguma coisa assim. E aí, é comum que as pessoas que a gente chama moradores de rua, eu não gosto muito desse termo, eu falo em situação de rua, essas pessoas geralmente têm carro nos Estados Unidos. E moram no carro, inclusive. Aqui no Brasil, Moradia cara. você vai perder a casa, provavelmente, se você não tem casa, provavelmente você não vai ter carro. Então você mora na rua mesmo. O pobre nos Estados Unidos, assim, boa parte desses pobres tem pelo menos uma renda que é mínima, que faz, por exemplo, eles têm a possibilidade de ter um carro ainda. Manter um carro, né, pelo menos. E aqui não, aqui quando a gente diz é pobre mesmo. Quando ele sai de uma empresa, ele é demitido. Ele tem benefícios como o direito trabalhista, aquela indenização de, acho que é 4 meses, salvo engano, desemprego, como que é salário-desemprego. Existe seguro-desemprego. Nos Estados Unidos existe? Até que ele consiga um emprego, ele recebe uma certa quantia mensal até que ele consiga um emprego. Não. Lá não existe. Não, se você não economizou, você vai ficar sem dinheiro. Sistema previdenciário. Sim, mas deixa eu ver se é obrigatório. Mas não é como o nosso, não. Acho que o nosso é muito mais eficiente. O deles, eles têm, por exemplo, tem uma previsão de que esse sistema não vai conseguir se manter por muito tempo. Porque a população está envelhecendo, então tem pouca gente trabalhando para manter o sistema funcionando. Esse é um problema. Então, eles acham que vai, sei lá, daqui a 20, 30 anos esse sistema não vai funcionar mais. A população americana não está crescendo tanto quanto poderia estar crescendo. Porque na China, por exemplo, não sei se acabou, mas eu me recordo que houve um momento na China, a população lá é mais de bi, né? Se já não tiver 2 bilhões de habitantes, 2 bilhões de habitantes. Tá bem perto. Não é isso? Sim. E que foi proibido ter filhos, ter filhos, e principalmente menina. Já para não ter reprodução. Uma coisa triste falar isso. Lá era crime até praticamente uma mulher engravidar. Há imagens assim que eu não gosto nem de fazer comentário aqui do que eu já vi aí na internet sobre o que acontecia na China quando uma mulher ganhava uma criança. É triste, dói, a gente chora de ver. Mas, de qualquer forma, nos Estados Unidos também está tendo esse problema, né? A população está envelhecendo e a capacidade de manter essas pessoas com recursos está ficando cada vez mais difícil. Ou seja, há vantagens, né? Em um país de primeiro mundo, mas também há algumas desvantagens. Quando você fala da maçã, nesse preço que você disse, é $1, né? $1, gente, R$5 mais ou menos, é caro, viu? E isso aí me vem à mente que acredito que o Brasil deva exportar muitos alimentos para os Estados Unidos. E aí a hora que eu falo, o Brasil ainda é um país abençoado, porque nós temos ainda o nosso peixe aqui, temos as nossas frutas. É um país cujo solo ele fomenta muitos alimentos, né? Ele produz. Os Estados Unidos já há uma dificuldade, não há? Tem regiões produz que já bastante, principalmente na parte do oeste, né? Na Califórnia,
a Califórnia talvez é a região que mais produz alimentos para os Estados Unidos. O problema é que aquela região sofre muito com as secas prolongadas. Nossa. E as queimadas. Então, quando isso acontece, compromete a vida do país inteiro, porque muita coisa vem de lá. Voltando a falar sobre a questão da relação social nos Estados Unidos. Uhum. Aqui no Brasil, as pessoas chegam ali com seu caminhão de mudança, Uhum. viram residente ali daquela rua, não demora muito tempo já, faz amizade com todo mundo da rua. O povo é hospitaleiro, eu não diria capitais. Uhum. Né? São Paulo, por exemplo, um pouco frio no início, depois vai se abrindo. Aqui em Xique-Xique é muito rapidamente. Nos Estados Unidos é dessa forma? Como que é a aproximação do povo americano com o vizinho ali ao lado? É normal, por exemplo, ele convidar o vizinho para ir comer o bolinho do aniversário da filha, como aqui no Brasil? Vamos tomar uma! Lá existe isso, não? Não. Vão ser cordiais, vão falar bom dia, boa tarde, mas você lá no seu canto e aqui no meu. Aí, obviamente, tem exceções, né? Mas Claro. em geral, é assim. As pessoas respeitam muito o espaço do outro, né? Então, não tem, por exemplo, aqui eu vejo que, não sei, vocês devem ver muitas pessoas que têm esses caixas de sons agora nos carros. Muito. Sei lá como chama. Paredão. Isso, paredão. E aí você quer ouvir a música, mas assim, não está muito se importando se os outros vão ouvir a música. Lá isso não quer acontecer. Porque por mais que as pessoas, assim, tenham o direito de ter sua música ouvido na altura que quiser, o seu direito termina quando começa o do outro. Então eu nunca vou impor as coisas que eu quero para mim sobre a vontade das outras pessoas. Então tem um consenso meio que de tentar respeitar os direitos que são de todo mundo. Aqui não, aqui meio que já a gente banaliza um pouco essa questão dos direitos, né? Então, seu vizinho quer ouvir a música estourando os ouvidos de todo mundo. É problema. E eu só penso assim, gente, essa pessoa com certeza não precisa ouvir nessa altura, mas por que precisa incomodar os outros? a rua dessa inteira? Forma que eu olho. Então, Dessa é a forma que eu olho quem faz isso. Eu tenho tido, inclusive, atritos, né, verbais com algumas pessoas, faço uso das redes sociais, vou para a rádio e falo, porque é terrível. E principalmente, Edivan, aqui temos o problema do autismo, temos o problema das pessoas que trabalham, querem descanso, muitas vezes estão se recuperando de uma cirurgia, uma mulher que acabou de ganhar um filho, né, deu à luz, e aqui está se perdendo o respeito. Aqueles princípios que lá atrás eram tão comuns, eles estão ficando para trás. E acham ruim ainda quando a gente reclama. Por mais que exista a lei do silêncio, no Brasil ainda não há respeito. Eu fico até feliz quando agora minha filha, essa semana, me deu a informação que a capital do Ceará, Fortaleza, pela informação que ela disse, está proibido os fogos, esses fogos, que pode ser bonito, de artifício, de artifício, mas incomoda pessoas e animais. Cachorros morrem. E a gente sabe que os animais, para muitas famílias, é como se fossem filhos, ente da família, integrante da família. Problema seu, mas o olhar que as pessoas olham esses animais é como filhos mesmo. As pessoas sofrem com isso. E muitos animais amanhecem mortos depois do ano novo, sabe? Eu me incomodo. Eu penso assim, deveria ter os fogos de artifício, aquele que só ilumina. Aquela claridade, eu acho bonito. Mas aquele barulho ensurdecedor é terrível. Nos Estados Unidos isso é mais difícil. É mais difícil. Tem regiões de festa, obviamente você vai ter som alto, mas áreas residenciais, seu vizinho nunca vai ouvir uma música que vai te incomodar assim, do jeito como eu ouço aqui. Aqui é demais, Edivan, eu não me acostumo de jeito nenhum. Edivan, se eu lhe perguntasse, pela experiência que você tem nos Estados Unidos, qual a cidade que você acha que tem um pouquinho a cara do povo brasileiro? Você diz assim, se você que fica um pouquinho mais à vontade, pouquinho mais à vontade, você poderia morar, desde que tenha condições econômicas, de se fixar na cidade tal. 2 pontos, qual a cidade? Bom, 2 exemplos. 2 exemplos? Ó, já estou achando bastante, viu? Mas vamos lá. Vou começar com New Orleans, ou Nova Orleans. Nova Orleans, né? Acho que no Brasil é mais conhecido Nova Orleans. No estado de Louisiana.
Não sei, tem uma coisa que me parece bem brasileira, assim, o tratamento das pessoas, todo mundo se cumprimenta na rua, tem, sei lá, um acolhimento assim que é diferenciado, ou diferente de outras cidades que eu já fui. Eu moraria lá facilmente, porque eu me sinto muito em casa quando eu vou. Aí tem Miami, que é praticamente um quintal do brasileiro, né? Você vai para Miami. Miami para mim é uma cópia do Rio, o Rio é uma cópia de Miami, porque é muito parecido. E aí, acho que o clima também faz a gente meio que se sentir em casa. É mais quente, né? Então tá mais no sul, tem praia. Eu acho que essas duas cidades. Você acha que tá mais próximo do gosto brasileiro? Sim, porque você não vai sentir tanta diferença, digamos assim. Você vai estar nos Estados Unidos, mas num contexto em que muitas dos elementos culturais que a gente tem aqui vão ser os mesmos. Olha. Então você meio que não se sente tão peixe fora d'água. Assim. Olha, interessante. Se adapta melhor. Boas dicas. É por isso que tem muito brasileiro que vai para Miami. Porque é praticamente assim, você sai do Brasil, mas chega num lugar que é quase Brasil, fora do Brasil. Tanto que eu vejo o pessoal falar aqui no Brasil, quando se fala na televisão, nas redes sociais, falam mais em Miami. Não falam em Washington, Nova York também, eu acho muito pouco. Mas Miami é uma cidade muito comentada. Sim. Os brasileiros, os grandes artistas, quando eles falam em férias, falam muito em Miami. Mas esteve em Miami, tem um apartamento em Miami. Sim. Eles falam isso. Aí você não vai passar frio, dificilmente neva. Nesse momento nos Estados Unidos é frio, é isso? Estamos no inverno lá. Onde você mora é rigoroso? Inverno? Mais ou menos. Agora, com o aquecimento global, não está assim tão tá muito quente. Frio não, mas tá muito quente. Há alguns anos aí tem muita neve, aí para tudo, mas não é tanto como os estados bem do extremo norte, né? Certo. Edivan, eu observo aqui que se ficássemos ali, eu tenho certeza que minha filha que está ali nos acompanhando, ela fica imaginando, até pela forma como você comunica, você tem uma história muito bonita e muito exemplar. Daria um livro, 2 livros, 3, 4 lições, que é muita coisa que você tem a nos falar. E a gente não pode tomar todo o seu tempo, mas não poderia, lógico, perder essa oportunidade de tê-lo aqui pelo menos alguns minutos. Sim. Né? Você que em 2017 recebeu aí através do vereador Delzão, a medalha de honra Joel Firmo de Meira, que é concedida a pessoa que tem algo relacionado a Xique-Xique, que tenha nascido em Xique-Xique, que eleva o nome da nossa cidade. Hoje você é um homem que honra o nome de Xique-Xique, não fora da Bahia, não fora de Xique-Xique, é fora do país, na maior potência mundial, Estados Unidos, Sim. A maior democracia do mundo. E você é a grande referência nossa. Então, quem não tinha tido a oportunidade de conhecer um pouco quem é Edivan Brito, está aqui, do nosso lado, esse xique-xiquense, que nos dá a alegria do seu conhecimento, da sua capacidade intelectual. E é um grande exemplo aí para vocês que estão estudando, pensam em estudar, não sabem o que fazer da vida, não tem um foco para aquilo que pretende fazer. Eu sempre, quando chega assim esse final de entrevista, faço isso geralmente com todos os entrevistados. Eu sempre deixo a ele ou a ela as chamadas considerações finais, que é uma forma de permitir que o nosso entrevistado ou entrevistada diga algo sobre o qual de repente eu não tenha salientado aqui com você, que eu não tenha questionado ou perguntado. Então eu gostaria que nessa oportunidade você ficasse à vontade para falar algo que não falamos. E ao final, na sequência, eu gostaria que você desse uma mensagem a essas pessoas, especialmente o segmento jovem, que não sabe o que fazer da vida. Porque a conversa deles, quando eu converso com o outro, é a seguinte: Edilson, eu vejo pessoal estudando, camarada estuda engenharia, arquiteto, e às vezes vai para fora do país, às vezes até mesmo aqui no Brasil não consegue nada, Edilson. Vai trabalhar lá em outras coisas que não é aquilo para o qual ele se formou.
Então, além das considerações finais, para você ficar à vontade para falar sobre qualquer outro tema, né? Incluindo sua família, se quiser. Até porque estou aqui ao lado, como entrevistado, de uma pessoa que deu certo. Graças ao que? A sua luta. Eu quero que você fique à vontade. Ok. Bom, duas coisas de falar. Você mencionou o nome de Deuzão aí, queria fazer um agradecimento público pela homenagem. Ele foi a pessoa que fez o convite e não sei se é a palavra, sugeriu a lei na Câmara, indicou. Então eu sou grato pela iniciativa que ele teve. Foi um grande parceiro também em outras ocasiões, então fico muito agradecido. Você também falou sobre essa história de se tornar um livro. Na verdade, eu estou escrevendo um livro. Olha, então estava certo. Eu pretendo terminar em breve. Tem muita coisa escrita já. Tive que voltar a muitas memórias da infância e isso tomou um tempo. Então, estou chegando na adolescência e quero chegar, na verdade, até o momento em que eu me formo no doutorado, que eu acho que tem meio que dar uma visão mais geral sobre minha trajetória para as pessoas entenderem, se quiserem se inspirar nessa história também. Mas é isso. Agora, com relação à mensagem, então, porque muita gente acha que, por exemplo, eu não estou dizendo que o único caminho para ser bem sucedido é ir para os Estados Unidos ou ir para fora ou, sei lá, sair do Brasil. Esse foi o meu caso. Então, eu acho que dá para ser bem sucedido fazendo qualquer coisa. O que eu sempre digo é, se você trabalha na limpeza, que você seja a melhor pessoa trabalhando na limpeza. Se você é professor, que você seja um professor exemplar, uma professora exemplar. Então, parte daí. Se você mostra comprometimento e dedicação no que você faz hoje, você vai ser bem sucedido em qualquer coisa que você fizer no futuro. Então, se você hoje é estudante e leva isso a sério, qualquer coisa que você fizer vai te trazer muitos bons frutos. Então, a mensagem que eu deixo aqui é uma mensagem para as pessoas prestarem atenção nos pequenos atos que elas têm no dia a dia. Então, de repente, a gente fica sempre ansioso para conquistar coisas que estão no futuro, né? Mas, às vezes, esquece que uma longa caminhada, né, é feita de passos. E são passos, às vezes, pequenos, curtos. Às vezes a gente dá alguns passinhos para trás para poder ir um pouco mais adiante. Mas assim, o que quer que você esteja fazendo hoje? Trace um objetivo no que você quer para a sua vida e todo dia se pergunte o que você está fazendo para alcançar esse objetivo. E aí não precisa ficar no desespero de que eu quero ir morar no exterior e aí não estou fazendo inglês. Não é disso que eu estou falando, mas assim, na sua cabeça você tem claro na sua cabeça o que você quer fazer para a sua vida. Se você tem a resposta e você pelo menos acredita que é possível, isso já abre muitas possibilidades. Porque quando a gente não sabota nossos sonhos, a gente consegue chegar muito mais longe. Muitos de nós, né, a gente às vezes cresce com crenças limitantes, que às vezes a gente ouve dos pais ou ouve da nossa comunidade, que a gente não é inteligente, que a gente não presta, que a gente não faz isso, não faz aquilo. Mas tudo que a gente faz, e principalmente para as pessoas que são jovens ou adultas hoje, é possível que você pode mudar essa mentalidade. Pensando positivo, pensando nos seus objetivos de forma mais clara. Quando você começa a transformar a forma como você pensa, tudo que você faz vai ficando mais fácil. Eu estou dizendo que eu hoje sei falar inglês, mas não foi assim fácil e eu não estou dizendo que vai ser difícil para todas as pessoas, cada pessoa é diferente, né? Então, talvez vocês estão me ouvindo aí ou me assistindo, tem mais facilidade com línguas, vai aprender assim, não piscar de olhos. Tem gente que não precisa nem de curso.
outras pessoas vão precisar te dedicar mais tempo. Então, o que muda, na verdade, é como é que cada um se vê na sua mente, né? Então, você tem que ser seu melhor relações públicas, não sei a palavra. Se você tem uma opinião negativa sobre você mesmo, é muito provável que as outras pessoas vão também achar isso de você. Então, você tem que ser seu melhor, a pessoa que mais vai poder te promover. Então, mesmo que você não diga para as outras pessoas, mas dentro, lá no seu pensamento, quando você fecha o olho, sei lá, seu nome é Maria, seu nome é Pedro, quem é você para você mesmo? Então tenha certeza de que você tem pensamentos positivos sobre a pessoa que você é. Porque isso é que vai ajudar você a todo dia acordar de manhã cedo e ter coragem e força para lutar pelo que você quer alcançar. Porque se você não tiver isso, não adianta ter bolsa isso, bolsa aquilo, fazer 1000 cursos se você tem essa limitação, esse pensamento limitante sobre você mesmo. Então, eu desejo que todo mundo aproveite essa virada de ano aí para renovar esses votos de amor e de fraternidade. E eu acho que é isso. Podem também fazer perguntas nas minhas redes, se vocês procurarem Edivan Brito no Facebook ou no Instagram, eu posso também responder perguntas, se alguém tiver perguntas. Então é isso, eu agradeço também pelo convite, aqui é o Edilson Rocha. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a minha história aqui com vocês. Obrigado. Eu aqui agradeço, Edivan, né? Porque nós tivemos, hoje é a segunda vez que a gente se encontra. Na primeira vez sequer tivemos chance de conversarmos, apenas os vereadores ali, né? A turma tirando fotografia, filmando ali um vídeo para a TV da Câmara. E hoje que nos vimos, quantos anos? Praticamente 6 anos. Mas quando eu soube que você estava aqui na cidade, falei, não posso perder essa oportunidade. Da outra vez perdi, desta vez, e graças a Deus deu certo que estamos aqui, lado a lado, conversando, né? E você dando essa verdadeira aula de conhecimento. Fico muito feliz e lhe agradeço por participar desta entrevista, que eu considero mais um bate-papo, que eu também gosto de dar minhas pitadinhas, né? Dar alguns exemplos, e a entrevista acaba tornando-se um bate-papo assim, bastante saudável, acredito. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.